De volta com o seu Jornal Anhanguera nesta segunda-feira de calor aí, né? 12h03. 5 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil. Segundo a investigação, eles faziam parte de uma organização criminosa que queria atacar policiais de 2 cidades do interior. O Jonathan Moreira está com a gente ao vivo de Anápolis e tem mais informações. E aí, Jonathan, eu quero saber quem seriam os alvos dos bandidos. Com você, boa tarde. Policiais civis, penais e militares, tanto de Jaraguá quanto de Goianésia. Boa tarde, Tiago, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. A Polícia Civil e a Polícia Militar se ajudaram nessa operação para dar andamento na Operação Feedback. E nos últimos dias, 4 pessoas foram presas em Jaraguá e uma outra pessoa foi presa em Aparecida de Goiânia. Com estas pessoas foram encontradas porções de drogas, também carro, dinheiro, motos e balanças de precisão. Essas pessoas, segundo o delegado, devem responder à associação criminosa, tráfico e associação ao tráfico. O delegado gravou um vídeo comentando essa operação, vamos já acompanhar juntos. Conseguimos, dias atrás também, deflagrarmos a primeira parte da operação Feedback, fase 1. Operação essa que culminou na prisão de 7 pessoas envolvidas com as facções criminosas. Pessoas essas que supostamente também estão envolvidas com os crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dando sequência nas diligências, no sentido de combater a audácia dessas facções, semana passada nós deflagramos a Operação Feedback Fase 2, conseguimos prender mais 5 pessoas que, direto ou indiretamente, estão ligadas também às facções criminosas. No balanço total até agora, 12 pessoas foram presas, envolvidas com essas facções criminosas, e a Operação Feedback se resume em dar uma resposta à altura e tentar coibir a audácia dessas facções aqui na região. Essa operação foi motivada pelas informações que a polícia recebeu de que criminosos estariam planejando ataques contra policiais civis, militares e penais de Jaraguá e também Goianésia. Como o delegado disse aí, do começo da operação até hoje, 12 pessoas foram presas e é bem provável, Tiago, que essa operação continue até para continuar localizando futuros suspeitos. Tiago, com você. Obrigado por sua participação. Jonathan, a gente continua em Anápolis porque um jovem foi parar na delegacia depois de apresentar um atestado médico falso no trabalho. O Bruno Mendes está chegando com essa história, 2021, e tem gente que ainda insiste nesse tipo de slogan antigo da prefeitura, da gestão passada. Ou seja, que aquele documento, aquele papel timbrado ali, inclusive, também é da gestão passada. Diante da situação, o jovem não teve mais o que dizer, acabou confessando, sabe o que, Tiago? Que tinha comprado aquele atestado pelo valor de R$50 em um bar aqui da cidade de Anápolis. Ele foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado de ocorrência, vai responder inclusive a um processo por uso de documento falso. E a Polícia Civil deve investigar também os envolvidos, né, na falsificação de um atestado, o que também é crime. E, Tiago, se você me permite um comentário, a gente vê tantas pessoas esbravejando nas redes sociais, cobrando honestidade dos políticos, né? E a gente vê situações como essas, que parecem simples, mas têm o mesmo peso, o mesmo tamanho. Pessoas também que às vezes furam fila, estacionam em vaga para idosos sem ter a idade apropriada, ou seja, enquanto a gente não mudar aqui de baixo, lá em cima, não dá para esperar nada de diferente, né, Tiago? Bruno, você falou tudo, não precisa comentar mais nada, é exatamente isso, 12h07. Vamos para a próxima notícia. Agora um acidente grave que aconteceu em Tumbiara. 6 pessoas ficaram feridas em uma batida envolvendo um caminhão de mudança e outros 3 carros. E a Luana Nunes vai falar com a gente para dar outros detalhes dessa história que é impressionante. Com você, Luana, boa tarde. Ei, Tiago, boa tarde para você e para todos. Realmente um acidente impressionante. Como você disse aí, esse acidente, né, foi entre um caminhão e mais 3 carros que passavam aqui pela BR-153 em cima da ponte. A ponte ela faz a divisa dos estados de Minas e Goiás. Esse caminhão ele vinha de Minas sentido Goiás, quando aqui em cima da ponte o caminhão ele teve a barra da direção quebrou e aí ele perdeu a direção e acabou batendo nesses 3 veículos. Uma das pessoas que estava no caminhão, um homem de 60 anos, foi arremessado pela ponte, né, e acabou caindo dentro do rio Paranaíba.
O primeiro resgate, a primeira ajuda desse homem foi feito por pessoas que estavam praticando esportes aquáticos ali no rio, de caiaque, então retiraram esse homem da água. De início, essa ocorrência chegou para o Corpo de Bombeiros como um acidente na água, entre embarcações. Mas quando os bombeiros chegaram aqui, que eles perceberam então que na verdade foi um acidente de trânsito e que esse homem tinha caído dentro da água. O trânsito no local ficou interditado durante um tempo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda que esse homem sofreu foi aí de 20 metros de altura. Após o socorro do Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada para o Hospital Municipal de Itumbiara, com lesões na barriga e também no rosto. As outras pessoas envolvidas nesse acidente tiveram apenas ferimentos leves, não precisaram ser levadas para o hospital. E a gente não conseguiu saber o estado de saúde desse homem que foi para o Hospital Municipal de Itumbiara, que eles não liberaram para a gente esse estado de saúde. Tiago, que acidente, Seu de novo, não é isso? Imagina só, cair de uma altura de 20 metros, é alto demais tudo isso. Claro, a gente segue de olho nessa história aí, torcendo para que ele deixe logo o hospital. Quero te contar agora que nesse fim de semana um carro foi roubado e apreendido 1 hora depois do dono fazer o boletim de ocorrência em Itumbiara. O veículo foi abordado na rodovia durante fiscalização de rotina e o homem que dirigia o veículo foi levado para a delegacia. O carro foi abordado na rodovia durante fiscalização de rotina e levado para o pátio do Detran. Fica aí, então, a importância de registrar o boletim de ocorrência, Quer dizer, a polícia conseguiu apreender um carro 1 hora depois dele ter sido roubado. E neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros registrou várias queimadas em vegetações aqui no estado. Os incêndios deixaram muitos moradores assustados. Em Jataí, uma retroescavadeira ficou completamente destruída pelo fogo. De longe era possível ver a queimada. Vídeos gravados por moradores da região mostram como a cortina de fumaça tomou conta do céu. O fogo chegou perto das casas e assustou os moradores. Gente, olha o tanto de fogo. A fazenda onde a Ana Paula mora faz divisa com a propriedade onde a queimada começou. A proporção que o fogo alcançou foi quase incontrolável. A maior preocupação nossa foi porque poderia queimar casas, A nossa casa aqui correu risco de atingir aqui, que simplesmente queimar casa de outros vizinhos também. A área queimada fica na região da Escola Rural Professor Chiquinho, em Jataí. O pessoal que estava trabalhando aqui disse que o fogo começou naquela máquina que carregava os cavacos de eucalipto para colocar num caminhão. Logo, as chamas se espalharam e tomaram conta de toda essa área aqui. Do nada apareceu o fogo, aí a galera já correu, pegou os extintores, jogou. Só que o fogo começou muito forte, não conseguimos apagar. Mas mesmo assim tentamos, jogamos água, mas não teve jeito. A máquina foi consumida pelo fogo, assim como muitos pés de eucalipto que já haviam sido cortados. Os montes de cavacos, que são os pedaços da madeira de eucalipto, ainda queimavam. Áreas de pastagem e de reserva ambiental também foram atingidas. As chamas foram controladas com a ajuda dos moradores da região e das equipes do Corpo de Bombeiros. Ainda em Jataí, na BR-364, sentido Mineiros, outra queimada precisou ser controlada pelos bombeiros neste fim de semana. Em Rio Verde, o fogo atingiu as margens da BR-060 e da GO 210. Em Pirinópolis, na BR-070, as chamas atingiram uma área de cerrado e fazendas de criação de gado. Na GO 338, o fogo chegou ao aeroporto do município e em fazendas da região. Todas essas queimadas afetam bastante a fauna e a flora das regiões atingidas. A preocupação hoje minha e dos proprietários, que a maioria que todo mundo preserva bastante, que conserva, tanto a vegetação quanto a fauna, é que esses bichos morreram queimados dentro dessas florestas e a vegetação, que eu nem sei quanto tempo vai demorar para a gente recuperar ela agora. E sabe o que é pior? Os bombeiros dizem que a maioria dessas queimadas aí é provocada, quer dizer, criminosa. Não para por aí, não. Pelo menos 2 incêndios em vegetação foram apagados pelos bombeiros de Pirinópolis no fim de semana. Uma grande área ficou destruída pelo fogo. O Jonathan Moreira está de volta comigo. Com você, Jonathan.
Tiago, os militares tiveram muito trabalho nesse fim de semana em Pirenópolis. É sobre esses 2 casos que acabaram de ser citados nessa reportagem. Vou trazer mais detalhes. Um incêndio foi ali pertinho do aeroporto, nas margens da GO 338. O incêndio consumiu aí fazendas de plantação de eucalipto, também fazendas que trabalham com gado. O incêndio, como a reportagem disse, chegou até o aeroporto da cidade. Os militares contaram com a ajuda de moradores, de chacareiros e combateram uma chama, uma linha de fogo de 3 quilômetros. E eles demoraram pelo menos 10 horas para conseguir controlar tudo. No mesmo dia, os militares também foram acionados para combater o incêndio na zona rural, na BR-070, pertinho da Capela de Santa Rita, uma área de cerrado e que atingiu aí fazendas de criação de gado. Dessa vez, uma linha de fogo de 6 quilômetros e os militares com os chacareiros ficaram por volta até das 2 da manhã para conseguir resolver tudo e contornar essa situação. Imagina quantas vidas silvestres são perdidas por causa dos incêndios. Além disso, a qualidade do nosso ar, nossa respiração fica pesada, fica bem comprometido. Tiago. Falando em umidade, já está lá embaixo, não é isso, Jonathan? Obrigado por sua participação. Mas olha, depois de 75 dias sem cair uma gota, choveu em Itumbiara, na região sul e também em algumas cidades do sudoeste. Vamos voltar com a Luana Nunes. Ô Luana, outro dia a gente estava batendo um papo aqui, você dizendo que Minas é muito mais fresco do que Goiás. Quero saber se deu para dar uma aliviada aí em Itumbiara com essa chuvinha do fim de semana. Com você. Tiago, aliviou bem, viu? O clima tá bem mais gostosinho, tá calor ainda, né, que é típico, mas o clima tá bem mais gostosinho, viu? Nós temos aí algumas imagens da tão aguardada chuva, né? O nosso colega Bruno Dourado, aqui da TV Anhanguera de Itumbiara, levantou aí, já era tarde da noite, para poder fazer esse registro da chuva tão esperada aqui na nossa região. Segundo o André Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, foram 12 milímetros de chuva aqui em Itumbiara. Choveu bastante, só que ao contrário do que a gente esperava, foi uma chuva bem levinha e que durou aí um bom tempo. A gente estava esperando mais uma chuva com cara de pancada de verão, né? Aquela que chove muito em pouco tempo, e não foi assim, deu para curtir aí mais um pouquinho a chuva. Em outras regiões de Goiás também a chuva deu as caras, viu? Olha só, não chovia em Jataí e em Chapadão do Céu há 75 dias e choveu nesse domingo aproximadamente aí 5 milímetros. Já deu para refrescar, né? Jataí amanheceu nessa segunda-feira com um friozinho de 15 graus, carinha de inverno. Toda coberta por neblina, e a umidade do ar, que estava abaixo dos 20% aí na semana passada, chegou a 96%. Hoje à tarde e à noite continua com possibilidades de chuva lá para a região de Jataí. Aqui em Itumbiara, segundo o André, não deve ter chuva não, viu? Vou mostrar aqui um pouquinho agora como está o tempo aqui em Itumbiara. Olha, a temperatura de momento está aí na casa dos 27, 28 graus. Na semana passada, uma hora dessa, estava para lá dos 30, 33, 34. E durante todo o dia aí, a máxima não deve passar dos 31 graus. Já a umidade relativa do ar está na casa dos 50% aí. Uma sensação bem confortável, só que a gente sabe que não vai durar muito não. Daqui a pouco o calorão volta, né, Tiago? Mas vamos aproveitar enquanto o clima está assim mais tranquilo. Eu volto com você. Com toda certeza, a umidade na casa dos 50% significa que choveu bem, refrescou lá, dá para respirar melhor, não é isso? Dizem que aqui em Goiânia choveu também, eu não vi uma gota, mas tem registro de chuva aqui na capital também. Agora vai de Eu no J1. A Kelly, mãe do Levi, de Lusiânia, disse que está sempre ligadinha aqui no Jornal Anhanguera. Olha só, valeu pelo registro, bom demais. Tem foto do Rodrigo, de Abadiânia agora. Valeu, Rodrigo, assistindo a gente ali. Esse aí é o Lucas, brincando na árvore da casa da tia. Bom demais ser criança, né? Preocupação zero ali, só com a diversão mesmo, tá certinho. Valeu! E esse bebê super fofo, essa bebezinha é a Helena. A família diz que está sempre ligadinha aqui com a gente no Jornal Anhanguera. Sorrisão bonito também, né? Sabe o que tem agora? Tem abraço aqui para você. Você já pediu o seu? 62 98545 5555.
Boa tarde, Tiago. Sou Claudinei, aqui do bairro Santos Dumont, em Anápolis. Mando um abraço para Maria José, minha mãe, para os meus filhos, Camille e Cairo. Assistimos o jornal todos os dias. Obrigado. Boa tarde, Tiago. Sou Ana Paula. Mando um beijão para minha turma, Júnior, Pedro e João, ligados aqui no Jardim Gá, Lusiânia. Amamos o programa e toda a equipe. Boa tarde, Tiago. Mando um alô para mim aqui em Santo Antônio do Descoberto, a Cláudia e família. Alô para todo mundo. Preciso tomar uma água agora, 12h19. Vamos para o intervalo comercial? A seguir, subiu para 24 o número de idosos com Covid em um abrigo de Lusiânia. E por conta da seca, Caldas Novas começou no fim de semana a fazer rodízio de água. Agora tem um reforço para me ajudar a chamar o intervalo. É o Jonathan. Oi, eu sou de Goiás. Não sai daí, já tá volta já.